Para a gente apresentar de uma forma bem didática qual a influência do frete hoje na propriedade rural, nós temos um esquema que mostra claramente como funciona hoje uma propriedade que depende exclusivamente do frete, em todas as modalidades, seja um produtor pequeno, médio ou grande. Nós temos antes da porteira, o setor de insumos, onde esse produtor vai comprar em grande parte a maioria de produtos que são importados. São eles fertilizantes, que praticamente 70% a 80% é importado, são sementes, defensivos, medicamentos veterinários, grande parte dos insumos agropecuários, eles são importados. Então, o frete ele depende tanto da compra da casa agropecuária, desse pequeno produtor que vai estar rotineiramente comprando sua pequena quantidade, ao grande produtor que vai comprar diretamente dos grandes fornecedores via o frete marítimo, que depois vai ser o frete rodoviário. Esse produtor, para comercializar esse produto, também independente do seu perfil, ele vai fazer uso do frete. Se for um pequeno horticultor, um pequeno fruticultor, ele vai estar comercializando diretamente com as feiras, com os ceasas, e aí o transporte é praticamente semanal, para conseguir levar esses produtos com qualidade à ponta. Se for um produtor de grãos, das grandes commodities, também ele vai ser altamente dependente de levar esse produto da sua fazenda até o porto. Então, em todas as esferas, o produtor depende do frete. Para comercializar esse produto, ele pode fazer uma comercialização direta, ele comprando o insumo, transformando em produto e vendendo diretamente nessas feiras. Ele pode estar associado a uma cooperativa que vai lhe fornecer esse insumo, depois vai comercializar esse produto para ele. Ou ele pode fazer as práticas mais ligadas à barter, que seria uma troca, um escambo, vamos dizer assim, de uma maneira bem simplificada, onde o produtor ele vai travar o preço do produto que ele vai vender e converter isso em insumos, fertilizantes, sementes, o que for. Então, hoje, a questão da gente ter uma indefinição do preço do frete prejudica muito essa questão desse mercado futuro. Qual o preço que ele vai trabalhar se ele não tem uma das variáveis que compõem esse preço? E aí, para explicar com mais detalhes, essa próxima lâmina ela mostra que não é o produtor que constrói quanto ele vai receber, é o mercado, principalmente o mercado doméstico e o internacional que fala quanto ele tem que receber. Por exemplo, no caso do milho e da soja, o preço é formado fora do Brasil, nas bolsas de Chicago, por exemplo. Quando ele chega no porto brasileiro, ele é descontado o frete marítimo, o prêmio do valor da exportação e a variação cambial. Do porto até a propriedade, que é o valor que esse produtor vai ter que receber, é descontado os custos portuários, os tributos e temos lá o frete. É uma das variáveis que compõe esse preço. Então, se o produtor ou a trade não sabe, em função dessa indefinição que nós estamos vivendo hoje, dessa insegurança jurídica, qual que vai ser esse preço, não tem como ele comercializar futuramente. Então, isso tem impactado drasticamente os negócios hoje no Brasil. Hoje, o produtor ele tem poucos instrumentos de mitigação de risco, o seguro rural seria um deles, mas apenas 10% da área brasileira é segurada. Então, a venda futura, o barter, são formas que ele tem de travar esse preço e ter estar menos exposto ao risco. E hoje, em função dessa definição, ele não consegue fazer uso dessas ferramentas. Aqui um pequeno exemplo mostrando, antes do tabelamento, qual que era o preço do frete saindo de Sorriso do Mato Grosso ao Porto de Santos, um transporte de soja ou milho de grãos. Era em torno de 290 reais por tonelada. Hoje, usando a tabela vigente, esse valor ele chega a aumentar 120%, no caso onde o produtor contratante é responsável pelo frete e retorno, ou 50%. Então, esses são o que a nova tabela tem imposto a esse produtor, a essa dinâmica de mercado. Quando nós pegamos produtos sensíveis, como no caso do milho, onde a participação das exportações são grande, às vezes inviabiliza eu exportar esse produto. E aqui tem outro problema. Como o fertilizante ele é todo importado, grande parte dele, eu tenho prejudicado esse retorno, que a transportadora leva o grão e traz o fertilizante de volta para a fazenda. Então, nesse momento, eu tenho prejudicado a chegada do fertilizante na propriedade rural, no momento onde eu começo a plantar a nova safra do ano que vem. Então, eu já posso ter deficiência no pacote tecnológico da próxima safra e comprometer a produção brasileira. Esse outro gráfico é um gráfico muito importante, que aqui eu comprovo com números o impacto econômico que essa tabela tem trazido ao país. Se nós analisarmos aqui o índice de inflação, o IPCA, que seriam essas barras azuis, nós temos como piso da inflação 3%, a meta 4,5%, o teto 6%. Ano passado, graças à super safra, graças à grande produtividade que nós tivemos nas lavouras brasileiras, na pecuária, a inflação, os senhores podem observar pela linha verde do gráfico, ela ficou abaixo, valores negativos. O índice de inflação para os alimentos ficou negativo em boa parte do ano de 2007 e o início de 2018. Desculpe,
2017 e o início de 2018. Com isso, a inflação ano passado ela foi abaixo do piso, ela foi em torno de 2,96. O ministro da Fazenda teve que pedir desculpa por ter chegado abaixo do piso de inflação. Esse ano, nós caminhávamos muito bem até maio. Índices de inflação em torno de 2,85. Era o 2,86 era o valor que tínhamos até maio no acumulado de 12 meses. Após a greve, após o tabelamento, nos 2 meses subsequentes, o índice de inflação de 12 meses subiu para 4,39 e 4,48 no mês de julho. Então, isso mostra um impacto muito grande na economia brasileira, que vem se recuperando. No momento de instabilidade política em função de eleições, nós temos mais um fator que gera risco aí para a nossa economia e para a recuperação do setor como um todo. E aí, falando como sociedade como um todo, nós temos uma estimativa da consultoria LCA Consultores, se não houver tabela, para fevereiro de 2019, a inflação pode estar em torno de 4,44. Se continuarmos com essa tabela, colocando o cenário aí onde não teria o frete retorno, nós teríamos 6,5% de inflação para fevereiro do próximo ano, ou seja, acima da meta, acima do teto estabelecido. Então, esse é o risco que nós corremos em manter essa tabela. Se pegarmos alguns produtos da cesta básica, no caso do leite, de janeiro a julho desse ano, o leite aumentou 43%, ministro. E se mantivermos essa tabela para o próximo ano, em fevereiro, elevaremos de 3% a 8%. Ou seja, teremos mais de 50% de aumento num produto importantíssimo da cesta básica dos consumidores brasileiros. Então, aí, cabe a nós, sabemos se para o ano que vem, nós esperamos que a população brasileira esteja se alimentando pior, comendo menos do que ela mereceria num país que é um grande produtor de alimentos. E aí, para finalizar, aqui eu trago alguns números da pesquisadora Cíntia Costa da Embrapa, onde ela faz uma estimativa dos impactos nessa tabela nos empregos como um todo. Ela fez uma simulação usando aí todo o aporte dos 67 setores da economia, e a redução dos desempregos seria em torno de 10 a 52 mil empregos que nós perderíamos em função do tabelamento. Das exportações, nós poderíamos perder 10% das exportações de 4 dos principais produtos: milho, soja, açúcar e carne bovina. Isso só de exportação seria uma redução de 3 bilhões de reais. Então, esse é o impacto que a tabela causa, analisando ainda que ela se retroalimenta. A metodologia que existe hoje ela é baseada na inflação, então ela gera inflação e é alimentada com a inflação. Então, ela distorce cada vez mais o mercado. E qual que é a urgência, então, que nós temos nessa decisão? Primeiro, é reduzir essa insegurança jurídica que existe no campo hoje. Muitos negócios estão deixando de ser feitos, muitos produtores, independente dos tamanhos, estão sendo prejudicados em função da compra do produto e da comercialização. Segundo, qual o impacto se essa decisão não for tomada agora? O impacto futuro. Primeiro, nós vamos ter um grande prejuízo econômico no país, e os índices de inflação mostram isso, e no momento onde nós precisamos ter tranquilidade, evitar termos variáveis que vão expor ainda mais o país a riscos desnecessários que vão prejudicar toda a economia nacional. Então, ministro, fazemos um apelo a essa casa para que não espere o próximo governante, que não espere as próximas eleições, que não espere a próxima semana, que decida sobre a inconstitucionalidade dessa tabela o quanto antes, para que nós seguimos produzindo e dando continuidade ao que nós sabemos fazer de melhor, que é produzir nesse país e gerar divisas, gerar emprego para toda a sociedade. Muito obrigado.